Diretamente de um pântano localizado em Deep South, de lá vinham 3 homens misteriosos: a Ovelha Branca, um homem medonho e um caipira com sua lamparina. Uma família misteriosa que por onde passavam deixavam muitas pessoas com medo. Fala pessoal! É com muito carinho que hoje lhes trago a história da Wyatt Family. Além de ser uma bem pedida por vocês, foi um grupo que marcou muito a WWE com seus personagens. Então bora lá, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e fiquem à vontade caso queiram ser membros do canal. Me ajuda muito, tem um preço acessível e você pode ver esse vídeo primeiro que todo mundo. O nome dos membros estão passando na tela. Bom, vamos ver os membros do grupo, pessoal. Bray Wyatt, saudoso Wyndham Rotunda. Nosso querido Bray Wyatt nasceu em maio de 1987, na Flórida, nos Estados Unidos. Começou a carreira em 2009, onde estreou na FCW e também anos depois ele fez parte do Nexus, como Husky Harris, onde ficou até 2011. Em 2012, voltando para a FCW, foi rebatizado como Bray Wyatt. Jonathan Huber, nosso Luke Harper, nasceu em dezembro de 1979, em New York. Começou a carreira em 2003, nos circuitos independentes e também passou pela Rock City Wrestling, a Ring of Honor, e em 2012 assinou com a WWE e foi também para a FCW. Eric Rowan. Joseph Hood, nosso querido Eric Rowan, nasceu em novembro de 1981, em Minneapolis, Minnesota. Ele começou a carreira em 2003, em circuitos independentes também, onde ficou até 2011, já que nesse ano ele assinou com a WWE e também foi para a FCW. Bom pessoal, então bora ver como tudo começou. Em julho de 2012, no NXT, uma vinheta mostrou Bray Wyatt no meio da floresta com algumas pessoas ao redor. Dentre elas, estava Luke Harper. Bray começou a falar coisas do tipo: "Eu sei que as pessoas estão sofrendo, eu também sofro, mas elas não precisarão sofrer mais." Bray mais tarde naquele show estreou derrotando Aiden English facilmente. Meses depois, Bray acabou sofrendo uma lesão, mas sempre aparecia no NXT. Já no dia 7 de novembro, Bray aparece e com ele um cara totalmente estranho aparece junto, que derrota Jason Jordan facilmente. Após a luta, Bray nos apresenta de fato Luke Harper, dizendo que ele era seu primeiro filho e membro da Wyatt Family. Na semana seguinte, ele junto de Luke Harper faz uma promo no meio do mato, dizendo que queria jogar um jogo e que ninguém poderia parar ele. Depois disso, falam The Buzzers, o famoso sigam os abutres. No dia 12, Bray introduziu seu segundo filho da Wyatt Family, que era Eric Rowan, que derrotou Oliver Grey rapidamente. Assim, o grupo estava completo, tendo o Bray Wyatt, Luke Harper e Eric Rowan. Dias se passaram e no dia 23 de janeiro de 2013, Eric Rowan e Luke Harper estavam nos torneios do inaugural NXT Tag Team Champions, onde venceram Percy Watson e Yoshi Tatsu. Nas semifinais do torneio, The Wyatt Family enfrentou Bo Dallas e Michael McGillicuddy, e com a distração de Bray, os Wyatts venceram. Bray Wyatt ainda quis recrutar Bo Dallas, que não aceitou, e depois Bray atacou ele com Sister Abigail. Na semana seguinte, os Wyatts não conseguiram vencer os títulos de duplas, já que eles perdiam para Adrian Neville e Oliver Grey. Bray Wyatt, dias depois, voltou da lesão e venceu Yoshi Tatsu, porém perdeu dias depois para Bo Dallas, marcando a primeira derrota de Bray Wyatt no NXT. Ainda perdeu para Chris Jericho em maio, e nesse mesmo show, Harper e Eric Rowan vencem e ganham uma chance pelo título de duplas, que na semana seguinte conseguem vencer. A Wyatt Family iniciou uma rivalidade com Corey Graves e Cassius Ohno, ainda no mês de maio. No episódio do dia 22, Bray Wyatt derrotou Corey Graves e na semana seguinte eliminou Graves e Ohno de uma Battle Royal para desafiar o NXT Champion, mas acabou sendo eliminado por Adrian Neville. A Wyatt Family acabaram perdendo os títulos de duplas no episódio do dia 17 de julho para Adrian Neville e Corey Graves. Em paralelo a isso, durante o mês de maio, uma vinheta de Bray Wyatt passou no Raw. Bray, junto de Harper e Rowan, aparece no meio da floresta, andando para lá e para cá. Rowan com sua máscara de ovelha branca e Harper igual um lenhador. Assim, os Wyatt Family eram introduzidos ao plantel principal. No episódio 8 de julho de 2013, o Raw foi aberto com a vinheta da Wyatt Family, onde Bray diz no final, "We are coming",
ou seja, estamos chegando. Naquele Raw seria então o debut da Wyatt Family. Os comentaristas nos mostraram um vídeo onde um repórter estava em uma fazenda e encontra dois homens, que dizem que tem algo nos fundos. Em outra vinheta, o repórter sai do carro e avista Eric Rowan batendo no chão com a picareta. Rowan imediatamente avista o repórter de longe e solta a picareta e manda ele fazer silêncio, quando do nada, Luke Harper aparece dando um susto no repórter, pedindo para o segui-lo. Na outra vinheta, Luke Harper junto do repórter entram na casa, onde é possível ouvir Bray Wyatt dizendo a palavra obey, 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 repetidamente. Bray aparece no fim da vinheta, dizendo que estava esperando o repórter. Assim ela acaba. No mesmo show, depois que Kane venceu Christian, Bray Wyatt apareceu junto da Wyatt Family fazendo seu debut, e Luke Harper e Eric Rowan atacaram Kane. No fim, Bray ainda se ajoelha na frente de Kane, abrindo os braços. Engraçado que o público no mesmo momento começou a gritar Husky Harris, que era o nome de Bray Wyatt na época do Nexus. Nos dias seguintes, os Wyatts atacaram R-Truth, Justin Gabriel e até o grupo do 3MB, de Drew McIntyre, Jinder Mahal e Heath Slater, onde até fizeram uma pilha de corpos no ringue e ficaram mandando mensagens enigmáticas para Kane, o famoso Follow the Buzzers. No dia 5 de agosto, depois de mais um ataque, Kane apareceu no telão, desafiando Bray Wyatt para o SummerSlam e dizendo que ninguém poderia salvar Bray, já que Kane estava desafiando Bray Wyatt para uma Ring on Fire match. No dia da luta, tivemos uma sequência de momentos engraçados. Luke Harper tentando passar um kendo stick para Bray, mas acabou pegando fogo. Eric Rowan atacou o bombeiro e tentou apagar o fogo com o extintor, mas também sem sucesso, até que eles foram inteligentes e cobriram fogo com um pedaço da proteção do chão da arena. Assim conseguiram entrar no ringue e atacar o Kane, ajudando Bray Wyatt a vencer. Dias depois, a Wyatt Family começou uma rivalidade com CM Punk e Daniel Bryan, já que a Wyatt Family atacou Daniel Bryan nos backstages e CM Punk no ringue na mesma noite. Com isso, um combate de duplas foi marcado para o Survivor Series entre CM Punk e Daniel Bryan contra Luke Harper e Eric Rowan, onde no dia da luta, CM Punk e Daniel Bryan saíram vitoriosos. No show seguinte, tivemos um momento engraçado de Eric Rowan e o ex-jogador de futebol americano Michael Strahan, onde Rowan deu uma máscara para ele de ovelha e ficaram se encarando. Ainda nesse show, a Wyatt Family lutou contra CM Punk e Daniel Bryan numa handicap 3 contra 2, onde o juiz teve de encerrar a luta porque a Wyatt Family ficou atacando. Nisso, eles pegaram Daniel Bryan e levaram embora. Dias depois, foi anunciado que Daniel Bryan iriam enfrentar os 3 membros da Wyatt Family no pay-per-view TLC, Tables, Ladders and Chairs. Bray Wyatt ainda ficou tentando recrutar Daniel Bryan para o grupo, o que o mesmo não aceitou. No dia do pay-per-view, a Wyatt Family venceu Daniel Bryan, com Bray dando-lhe um Sister Abigail para vencer a luta. Dias depois, Bray continuou tentando recrutar Daniel Bryan, mas o mesmo não cedeu novamente. Até que no último Raw do ano, do dia 30, Daniel Bryan lutou numa Glenn-Taunt match contra os Wyatts. Daniel Bryan perdeu e no final acabou se juntando por conta própria à Wyatt Family. Assim, Daniel Bryan fica ajoelhado na frente de Bray Wyatt de braços abertos. E logo em seguida, Bray lhe dá um Sister Abigail e eles carregam Daniel Bryan até o topo da rampa da arena. Assim, termina o show, com Daniel Bryan se juntando com a Wyatt Family. No primeiro Raw do ano de 2014, Daniel Bryan faz sua estreia no meio da Wyatt Family, usando um macacão azul marinho, e o grupo iria enfrentar Rey Mysterio e The Usos. Já nesse combate, vimos uma desavenças entre Luke Harper e Daniel Bryan. Na semana seguinte, Daniel Bryan junto de Bray Wyatt enfrentaram novamente os The Usos, que acabou sendo desclassificado por conta de Harper e Rowan. No final, Daniel Bryan se ajoelhou para Bray novamente e tomou outro Sister Abigail. Depois foi levado pelos Wyatts. No mesmo show, teríamos de novo uma luta entre eles, numa revanche, mas dessa vez numa Steel Cage. Durante a luta, Daniel Bryan acabou derrubando Bray Wyatt, que acabou caindo feio nas cordas. Os The Usos venceram, e no fim, Daniel Bryan novamente abre os braços para Bray Wyatt e se ajoelha para ele. Depois disso, Bray Wyatt pega Daniel Bryan para um Sister Abigail, mas Daniel Bryan reverte. Para a loucura do público, Daniel Bryan então ataca Bray Wyatt e tira o macacão azul. E assim, estava fora da Wyatt Family. Eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei em choque, cara, com o poop absurdo que o público deu a Daniel Bryan. Dias depois foi anunciado que Daniel Bryan iria enfrentar Bray Wyatt no
Royal Rumble, onde Bray Wyatt conseguiu derrotar Daniel Bryan. Ainda na mesma noite, durante a luta entre Orton contra John Cena pelo WWE World Heavyweight Champion, a Wyatt Family apareceu e distraiu John Cena, custando assim a chance de título a John Cena. Na noite seguinte, Sheamus, Daniel Bryan e John Cena lutaram contra o The Shield, valendo uma vaga no Elimination Chamber. Porém, os Wyatts apareceram e atacaram John Cena, causando assim uma desclassificação direta, e com isso, Sheamus, Daniel Bryan e John Cena iriam para o Elimination Chamber. O Shield não gostou nada disso, então jurou vingança aos Wyatts, e com isso, um combate no Elimination Chamber foi marcado de The Shield contra a Wyatt Family, onde os Wyatts venceram o Shield naquele dia. Ainda no Elimination Chamber, na luta principal, os Wyatts apareceram no meio da luta e atacaram John Cena, causando a eliminação de John Cena da luta. Depois disso, Bray Wyatt disse que queria acabar com essa ideia de que John Cena era defensor de tudo que é moral, querendo que John Cena se transformasse em um monstro. Assim, no dia 10 de março, John Cena desafiou Bray Wyatt para um combate na WrestleMania 30, e Wyatt aceitou. 2 semanas depois, John Cena lutava contra Luke Harper, e no meio da luta, as luzes se apagaram, e quando acenderam, John Cena estava preso nas cordas do ringue e com uma máscara da Wyatt Family, enquanto Bray Wyatt ficava falando suas falas medonhas. No último Raw antes da WrestleMania, Bray Wyatt derrotou R-Truth, e na hora de comemorar com os Wyatts no meio do ringue, alguém apareceu usando um macacão azul e uma máscara de ovelha. Eles não entenderam nada, mas era John Cena, que atacou os Wyatts, fazendo essa rivalidade começar a pegar mais fogo ainda. No dia da WrestleMania, John Cena acabou derrotando Bray Wyatt. Porém, essa rivalidade não parava por aí. Bray Wyatt disse estar capturando a base de fãs de John Cena, e assim fez um monte de crianças rodear o ringue, fazendo um coral cantando a música de Bray. It's got the whole road, and it's got the whole road. Depois as luzes se apagaram, e quando voltaram, as crianças estavam usando máscaras de ovelha. Eles iriam se enfrentar no Extreme Rules em uma luta Steel Cage. No dia da luta, Harper e Rowan até chegaram a atrapalhar John Cena, mas John Cena conseguiu ter vantagem, e quando ele iria escapar, as luzes da arena se apagaram, e era possível ouvir uma voz estranha cantando a mesma musiquinha. It's got the whole road. Porém, a voz estava totalmente distorcida, e quando foi acendendo aos poucos, apareceu uma criança cantando essa música e olhando diretamente para John Cena. Isso atrapalhou John Cena e fez com que Bray Wyatt conseguisse aplicar um Sister Abigail em John Cena e consegue vencer. Ainda no final, Bray Wyatt leva a criança embora. Uma semana depois, no Raw, Bray Wyatt desafiou mais uma vez John Cena, agora para o pay-per-view Payback. John Cena veio aceitar no SmackDown daquela semana, e nesse mesmo show, ele desafiou qualquer um da Wyatt Family para lutar. Os três cercaram o ringue, até que os The Usos apareceram para salvar John Cena. Eric Rowan acabou lutando com John Cena e foi derrotado pelo mesmo. No dia então da luta no Payback, John Cena conseguiu derrotar Bray Wyatt em uma super luta, essa que foi nomeada como a luta do ano mais tarde. Recomendo vocês assistirem. Então, com essa derrota para John Cena, a rivalidade dele com Bray Wyatt acabava. Nos dias seguintes, parece que Bray Wyatt estava um pouco longe de seus filhos, já que Luke Harper e Eric Rowan foram para o ringue enfrentar os The Usos sem Bray. No dia 13, Bray Wyatt acabou vencendo Dean Ambrose e era incluído para a luta pelo WWE World Heavyweight Champion vago de Daniel Bryan, mas no fim não venceu. Já os Wyatts enfrentaram os The Usos pelo título de duplas, mas também não conseguiram vencer. Chris Jericho, que havia retornado no dia 30 de julho, foi atacado pela Wyatt Family. Com isso, resultou em um combate de Chris Jericho contra Bray Wyatt no pay-per-view Battleground. Luke Harper e Eric Rowan também lutaram nesse pay-per-view, de novo contra os The Usos, valendo o título de duplas, mas não conseguiram vencer também, nem mesmo Bray Wyatt. A rivalidade de Chris Jericho e Bray Wyatt ainda iria durar até o SummerSlam, já que Triple H anunciou mais uma luta deles. Jericho, até os dias do combate, venceu lutas individuais contra Luke Harper e Eric Rowan. Com isso, os dois membros da Wyatt Family estariam banidos do ringue no dia do pay-per-view, no qual a Bray Wyatt conseguiu derrotar Chris Jericho. Bray ainda conseguiu derrotar Jericho no dia 8 de setembro em uma Steel Cage para assim acabar com essa rivalidade. Depois disso, Bray Wyatt enfrentou Big Show na semana seguinte, e Big Show acabou batendo em Harper e Rowan. Bray Wyatt só ficou dando risada. Depois disso,
a Wyatt Family não foi mais vista junto. Bray Wyatt retornou apenas no Hell in a Cell atacando Dean Ambrose e Luke Harper somente no dia 10 de novembro, onde se aliou com a Autoridade. No dia 17 de novembro, Luke Harper venceu o título intercontinental de Dolph Ziggler, e Bray Wyatt realmente já estava sozinho e rivalizando com Dean Ambrose. E no mesmo show, John Cena estava confrontando a The Authority quando alguns membros para seu time no Survivor Series começaram a aparecer. E para a surpresa de muitos, a música de Luke Harper começou a tocar, e ele não entendeu nada, pois ele já estava no ringue, quando do nada, Eric Rowan retornava e se juntava ao time de John Cena para o Survivor Series, onde ficou confrontando seu ex-parceiro Luke Harper. Eles ficaram se encarando, e a cara de Luke Harper nesse momento foi muito boa. No dia do Survivor Series, sabemos que foi uma baita luta e tivemos até a estreia de Sting. No fim, Dolph Ziggler salvou todos e sendo o último sobrevivente do time de John Cena. Avançando um poucos dias, já chegando em 2015, Eric Rowan, Ryback e Dolph Ziggler foram demitidos por sofrerem punições da autoridade. Porém, uma semana depois, John Cena consegue vencer a autoridade e assim, Eric Rowan acaba voltando para a WWE junto de Ryback e Dolph Ziggler. Em paralelo a isso, Bray Wyatt, que havia encerrado sua rivalidade com Dean Ambrose, estava focado na luta Royal Rumble. Falar nela, no dia do Royal Rumble, Eric Rowan, que nem estava classificado para a luta, acabou atacando Kurt Saxon, que entrou em sexto lugar. Acabou pegando o lugar dele, e no meio da luta tivemos uma breve reunião da Wyatt Family por um tempo. Logo depois começaram a se atacar. Chegando em fevereiro, Bray Wyatt passou a se chamar The New Face of Fear e desafiou The Undertaker para o WrestleMania 31, no qual Undertaker aceitou. No dia da WrestleMania, Luke Harper participou da Ladder Match pelo Intercontinental Champion, mas não foi vitorioso, e Bray acabou sendo derrotado pelo The Undertaker. Nos meses seguintes, Eric Rowan e Luke Harper acabaram se juntando novamente, enquanto Bray Wyatt fazia sua caminhada sozinho, onde enfrentou o Ryback no Pay-Per-View Payback em maio. Chegando no Money in the Bank, no momento em que Roman Reigns iria vencer a maleta, Bray Wyatt apareceu do nada e atacou o Roman Reigns, custando sua chance. Depois disso, virou uma rivalidade que duraria alguns meses. Roman e Bray Wyatt se enfrentaram no Battleground, mas Wyatt venceu após a interferência de Luke Harper, que apareceu sozinho, já que Eric Rowan acabou se lesionando. Com Luke Harper ajudando Bray, a Wyatt Family estava de volta. Dean Ambrose, que era amigo de Roman Reigns e já teve rivalidade com Bray Wyatt, se juntou a ele. E no dia do SummerSlam, eles se enfrentaram, onde o time de Roman e Ambrose venceu. No Raw seguinte, tivemos uma revanche dessa mesma luta. Porém, em um momento, uma pessoa enorme e monstruosa apareceu no ringue, usando uma máscara de ovelha toda preta, que era Braun Strowman, que fez sua estreia e era novo membro da Wyatt Family. Ele então atacou Dean Ambrose e Roman Reigns, e a rivalidade não parou por aí. No Night of Champions, eles iriam se enfrentar numa luta 3 contra 3, e o parceiro de Roman e Ambrose até então era um nome desconhecido, até que no dia do show, Chris Jericho retornou e fez parte do time dos ex-membros do The Shield, mas a Wyatt Family acabou vencendo. Eric Rowan acabou retornando em outubro daquele ano e se juntou novamente da Wyatt Family. A rivalidade de Roman e Wyatt acabou só no Hell in a Cell, depois que Bray foi derrotado por Roman. No mesmo show ainda, a Wyatt Family atacou The Undertaker, que enfrentou Brock Lesnar naquela noite. Depois do ataque, eles carregaram o corpo de Undertaker, e assim acabava o Hell in a Cell. No Raw seguinte, Kane foi tentar confrontar os Wyatts, mas também foi atacado e carregado por eles. Kane e The Undertaker voltaram a ser a dupla The Brothers of Destruction e enfrentaram no Survivor Series a Wyatt Family, onde venceram. Os Wyatts depois disso começaram a rivalizar com os The Dudley Boys, onde venciam e perdiam. Tommy Dreamer e Rhino retornaram à WWE e se juntaram aos antigos membros da ECW. Com isso, uma luta da Wyatt Family contra os membros da ECW foi marcada para o TLC, onde no dia do pay-per-view, a Wyatt Family saiu com a vitória. Chegando em 2016, os 4 membros apareceram na luta Royal Rumble, porém nenhum deles venceu. Mas eles acabaram eliminando Brock Lesnar da luta, mesmo que eles já tinham sido eliminados. Com isso, dias depois, eles entrariam em rivalidade. Brock Lesnar iria enfrentar Bray Wyatt no Roadblock, mas no dia da luta foi anunciado que Harper iria lutar junto de Bray contra Lesnar em uma handicap match. Mas Bray Wyatt ficou o tempo todo fora do ringue e Lesnar venceu. O que foi informado depois
foi que Bray Wyatt estava lesionado, por isso não lutou. Alguns dias depois, Luke Harper sofreu uma lesão que iria deixar fora durante alguns meses. Chegando na WrestleMania 32, a Wyatt Family interrompeu The Rock e o mesmo desafiou qualquer um ali para um combate. Eric Rowan foi o escolhido e The Rock deu-lhe um Rock Bottom e venceu em 6 segundos. Logo depois, os Wyatt cercaram o ringue, mas foram impedidos por John Cena, que retornou para ajudar The Rock. Dias depois, a Wyatt Family rivalizou com a League of Nations, porém durante a rivalidade, Bray Wyatt acabou se lesionando em uma live event. Assim ficou fora por algumas semanas. Então a rivalidade com a League of Nations terminou. Eles voltaram somente em junho, onde confrontaram The New Day e começaram uma rivalidade que durou apenas um mês. Chegando em julho, é aqui que as coisas mudaram. Com a chegada do draft, Braun Strowman foi para o Raw e Bray Wyatt e Eric Rowan foram para o SmackDown. Com isso, o grupo havia novamente se separado. Bray acabou se distanciando de Eric Rowan, mesmo ele tendo atacado Randy Orton em aliança a Bray Wyatt. No dia do pay-per-view No Mercy, em 9 de outubro, Luke Harper retorna da lesão e ajuda Bray Wyatt a vencer Randy Orton. E assim, Harper voltava para a Wyatt Family junto de Bray. Já que Rowan acabou novamente se lesionando e ficou fora por mais de 6 meses. Dias depois, Orton interferiu na luta de Bray Wyatt contra Kane. E depois, a Wyatt Family retribuiu o favor contra Randy Orton. Com isso, Orton se reuniu com a Wyatt Family fazendo parte do grupo. E um mês depois, no TLC, eles venceram o SmackDown Tag Team Champions, marcando esse primeiro título, o de Bray Wyatt na WWE. Porém, no dia 27 de dezembro, começaram a ter tensões entre eles, já que eles perderam o título de duplas para American Alpha. Já avançando para 2017, eles tentaram novamente conquistar o título de duplas, mas acabou tendo outro erro do grupo e deu tudo errado. Bray Wyatt, vendo isso, saiu do ringue e ficou todo frustrado. Nas semanas seguintes, os dois de novo não se entenderam, até que começaram a brigar, e Wyatt acabou acertando Luke Harper, que foi embora da Wyatt Family. Então assim, a Wyatt Family tinha apenas Randy Orton e Bray Wyatt. No Royal Rumble, Randy Orton acabou vencendo e iria para o WrestleMania enfrentar o campeão mundial. No mês seguinte, no Elimination Chamber, Bray Wyatt conseguiu vencer o WWE Champion. Orton jurou lealdade a Bray Wyatt e disse que não iria enfrentar ele na WrestleMania. Porém, na semana seguinte, Orton se virou contra Bray Wyatt e decidiu aceitar. Assim, teríamos Randy Orton contra Bray Wyatt pelo WWE Champion. Com isso, então, o Randy Orton saía do grupo, apenas deixando Bray Wyatt sozinho. No dia da luta, o Randy Orton conseguiu derrotar Bray Wyatt e era o novo campeão da WWE. Já no primeiro SmackDown pós-WrestleMania, Eric Rowan retornou depois de muitos meses e atacou Orton e até estreando uma nova máscara. Mas Luke Harper do nada apareceu e acabou salvando Orton contra seus ex-companheiros da Wyatt Family. Naquela noite tivemos então Bray Wyatt e Eric Rowan contra Luke Harper e Randy Orton, onde Orton e Harper venceram. O fim da Wyatt Family estava mais próximo do que nunca, já que Wyatt foi para o Raw por conta do Superstar Shake-Up, e Rowan acabou continuando sozinho no SmackDown. Com isso, todos os membros estavam separados, e no dia 9 de maio, Luke Harper e Eric Rowan se enfrentaram. Eric Rowan venceu, marcando definitivamente o fim da Wyatt Family. E bom, pessoal, vou contar resumidamente o que aconteceu com cada membro da Wyatt Family. Eric Rowan e Luke Harper, no fim do ano, mais ou menos ali entre outubro e novembro, se juntaram novamente, agora sendo uma nova dupla com novos visuais, chamada de The Bludgeon Brothers. Eles ficaram como dupla até 2018. Rowan, depois disso, formou um time com Daniel Bryan e em 2019 voltou a ser parceiro de Luke Harper, até o draft de 2019. Onde foram separados de novo. Bray Wyatt teve uma carreira brilhante trabalhando sozinho, onde estreou um novo personagem chamado The Fiend. Ele também criou a Firefly Funhouse, com personagens de fantoche, e até um breve momento se uniu com Alexa Bliss. Luke Harper acabou sendo liberado da WWE e foi para a AEW, onde passou a se chamar Brawley Lee. Em 2020, quem foi liberado foi Eric Rowan, enquanto Bray Wyatt e Braun Strowman tiveram seus auges na WWE nessa época. Bray Wyatt acabou ainda desafiando John Cena para o WrestleMania e tivemos uma Firefly Funhouse match. É bem engraçado, John Cena passava como se fosse um túnel do tempo, onde Bray Wyatt mostrava seus personagens, teve momentos cômicos. Cara, se vocês puderem, vejam essa luta que é muito boa, até no showcase do WWE 2K24. Foi nesse ano, então, que Bray Wyatt e Braun Strowman tiveram seus auges. Mas, infelizmente, no fim daquele ano de 2020, Luke Harper acabou nos deixando aos 41 anos, devido a uma fibrose pulmonar idiopática. Foi um momento muito triste para todos no mundo do wrestling. Em 2021,
Braun Strowman acabou sendo liberado do seu contrato. Bray Wyatt também foi liberado, porém, ambos voltaram em 2022. Bray Wyatt retorna junto dos personagens da Firefly Funhouse no Extreme Rules. Um momento que foi, sei lá, cara, foi muito marcante, foi do nada. Com seu retorno, alguns dias depois ele trouxe um novo aliado, Uncle Howdy, que era o seu irmão da vida real, o Bo Dallas. Bray Wyatt teve rivalidades com LA Knight no início de 2023. Bray Wyatt também teria uma rivalidade com Bob Lashley, que iria acontecer na WrestleMania 39. Porém, a ideia acabou sendo descartada e abandonada silenciosamente, pois haviam relatos que Bray Wyatt estava doente. Meses depois, em agosto, estava tudo pronto para o retorno do nosso Bray Wyatt. Mas, infelizmente, 5 dias depois, foi anunciado que Bray Wyatt havia nos deixado, aos 36 anos de idade. Ele morreu de um ataque cardíaco desencadeado por conta de uma infecção da Covid-19. Cara, quando eu vi essa notícia, eu tava no trabalho, eu fiquei em choque. Eu tava almoçando e, cara, eu fiquei sem chão, nem trabalhei direito daquele dia. Infelizmente, nunca iremos ver como seria o retorno de Bray Wyatt à WWE. Mas seu irmão Bo Dallas até hoje está honrando seu legado com certeza. Após a WrestleMania 40, agora em 2024, começaram a aparecer QR Codes na tela do Raw e SmackDown. E tudo nos levou a um retorno histórico da Wyatt Family, que agora está diferente. Agora é liderado por Uncle Howdy, né, o Bo Dallas. Agora é chamado de Wyatt Six, que conta até com o retorno de Eric Rowan Group e os personagens da Firefly Funhouse, que são interpretados por Joe Gacy, Nick Cross e Dexter Lumis, que completam o grupo. E bom, galera, esse foi o vídeo da Wyatt Family. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É um grupo que deixa muitas saudades, né? Luke Harper, Bray Wyatt, que vocês descansem em paz, estejam no céu agora vendo esse vídeo. E é isso, galera. Deixem um like de vocês, se inscrevam, tá? Obrigado muito pelo apoio que vocês sempre me dão. Se vocês puderem também, virem membro para poder me ajudar. E os próximos vídeos agora eu vou tentar focar mais em retrospectivas, né? Até o fim do ano, que vocês pedem muita retrospectiva, então acho que eu vou começar a focar. Quem sabe pro ano que vem a gente então volte com os vídeos de histórias de grupos ou até outros tipos de vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Até mais.